Bom dia, tudo bem? E aí, todos na paz, animados para começar a semana? Eu espero que estejam bem, espero que estejam animadas, né? Mais uma semana que o Senhor preparou para nós, né? Mais um dia que nós acordamos cheios da esperança, da graça do Senhor nos fortalecendo, né? Eu tô aqui, né? No meio da mudança, no meio das da correria também do dia a dia, como todas, né? Todas nós passamos. E hoje eu quero ler. Hoje eu vou fazer diferente, hoje eu não vou ler nenhum devocional, né? Na verdade, vou falar um pouquinho sobre um versículo que hoje uma amiga minha me passou de manhã. E, e é muito interessante que esse versículo ele sempre falou muito na minha vida. Lá atrás, há uns 4, 5 anos atrás, quando comecei no meu processo, que eu falo, no meu processo de cura, no meu processo de entrega ao Senhor, né? Colocando para Ele a minha vida, pedindo realmente para que eu fosse transformada, eu recebi esse versículo também de uma outra amiga. E esse versículo fez muito sentido para mim, sabe? Eu me apeguei nele, assim. E talvez para alguém vai falar assim, nossa, mas não tem nada demais no versículo. Mas eu acho assim, por isso que é muito importante a gente ler a Bíblia, porque tem coisas que são revelações que o Senhor traz para nós, é personalizado, né? O mesmo significado que tem para uma pessoa, não tem para outra. Então, por isso que é tão importante, né, a gente pedir realmente o discernimento, pedir a clareza para o Espírito Santo, para ele falar lá dentro do nosso coração. Quando a gente lê a palavra, quando a gente lê a Bíblia, né? E entender o que Deus tem para as nossas vidas, o que Deus quer de nós, né, no tempo em que nós estamos, no processo em que estamos vivendo, né? E eu confesso assim que muitas vezes a gente desanima, a gente cansa, às vezes a gente lê e não entende, às vezes a gente não tem vontade de ler, né? Isso é normal, isso acontece com todo mundo, mas o que a gente não pode fazer é deixar que isso nos conduza. Porque nós temos que ser obedientes àquilo que o Senhor nos pede, né? O Senhor pede para que a gente esteja em comunhão com Ele todos os dias, para que a gente tenha intimidade e relacionamento com Ele, para que a gente o adore, né, a todo momento, que a gente não coloque outros deuses em nossas vidas. E às vezes a gente pensa assim, eu não tenho outro Deus, o único Deus que eu tenho é Deus. Mas quando a gente não coloca Ele, não busca Ele, não prioriza Ele sempre nas nossas vidas, né, todos os dias, que nem eu falo, a gente acaba colocando outros deuses, porque aí é o dinheiro, é a família, muitas vezes é um filho, né? Muitas vezes pode ser um emprego, né? Que a gente coloca como um Deus na nossa vida, que tem sempre a prioridade número 1, que se nos pedir algo, a gente muda qualquer plano da nossa vida em função daquilo, né? Sem antes colocar para Deus como o nosso alicerce, como o nosso principal elo, né, como nosso orientador. Às vezes a gente passa muitas outras coisas nas nossas, né, na frente daquilo que Deus é para nós. E isso é um Deus, né? Porque Deus ele é único, Deus é verdadeiro, Deus é presente, Deus é fiel e ele espera de nós o mínimo, né, que a gente o coloque em primeiro lugar. Se Deus quiser, nós vamos fazer. Se Deus quiser, eu vou obter. Se Deus quiser, eu vou mudar. Se Deus quiser, vai ser. Então, assim, colocando nesse princípio, né, nas nossas vidas. E esse versículo, ele fez muito sentido para mim, porque foi numa época onde eu me despi de muitas coisas que eu tinha, né, do que eu era. Imagina, durante muitos e muitos anos eu passei sendo uma pessoa, formando, moldando em mim um caráter, né, de uma mulher forte, de uma mulher que nunca ia ceder a nenhum homem, nunca baixava a cabeça, sempre, né, empoderada, sempre muito, né, muito grosseira às vezes. Mas enfim, e eu achei que aquilo fazia parte tanto assim da minha vida que eu não ia conseguir nunca ser eu mesma,
sabe? Eu nunca ia conseguir buscar a minha essência da pessoa real que o Senhor tinha me criado, tinha me feito. E eu passei, assim, por um processo realmente bem complicado, né? Que nem eu falo, até tirar todas as casquinhas, até tirar todas as feridas, né? Todas as marcas que a gente acaba deixando em nós. E aí, quando a gente passa por isso, a gente acha que, meu Deus, a tua vida acabou. Eu achava assim, nossa, meu Deus. E aí, essa minha amiga trouxe esse versículo para minha vida e eu me agarrei nele e fez muito sentido para mim. O versículo está lá em Provérbios 31, 25. Vou ler em duas versões, tá? A força e a honra são o seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. A outra versão é: reveste-se de força e dignidade, e sorri diante do futuro. Quando eu li esse versículo, ele veio falar para mim assim, né? Que tipo, que era para me manter firme, né? Me revestindo, me fortalecendo realmente em força, na dignidade, né? No Senhor, antes de pensar só em fazer, porque antes eu pensava só na força do meu braço, na minha capacidade, naquilo que eu podia fazer. E aquilo era uma promessa para mim, isso é uma promessa para mim, né? Que eu vou sorrir, que eu vou me alegrar com o futuro, com aquilo que está por vir. A revelação que eu tive nesse momento e ficou muito claro para mim e me confortou. E naquele momento, assim, por isso que eu falo, é muito importante a gente também dar ouvido, né, às pessoas que trazem palavras para nossa vida. Porque às vezes o Senhor quer realmente que aquela palavra entre no nosso coração. Por isso que eu falei, às vezes a pessoa vai ouvir esse versículo e vai falar assim, tá, mas daí não fez sentido nenhum, na minha vida não fez nenhum efeito. Mas no momento em que eu estava passando, isso era fundamental. E agora também. Por quê? Eu estou em um processo novo de mudança e toda mudança, ela gera em nós a dúvida. Será que nós vamos conseguir ficar lá? Será que a gente vai conseguir se manter financeiramente lá? Será que eu vou conseguir fazer amizades boas lá? Será que eu vou conseguir encontrar uma igreja legal lá? Será que o Pedro vai ficar bem lá em Londrina? Será que as coisas vão acontecer? Então, assim, junto com a mudança vem a dúvida. E a dúvida, ela tira de nós a força, né? E muitas vezes tira de nós até mesmo a dignidade. Por quê? Porque a gente acaba vacilando, a gente acaba, sabe, se entregando a algumas outras coisas. E é por isso que a gente tem que se permanecer firme em Deus, acreditando que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, né? E que eu vou poder sorrir diante do futuro. Que esse processo de mudança, esse tempo que eu tô passando é um tempo onde eu sinto medo, eu sinto uma retração, como se eu estivesse deixando de lado todas as principais coisas, como se eu fosse, tipo, peraí, anulei minha vida, como aconteceu comigo lá atrás, né? Eu anulei minha vida e falei, e agora? E aí o Senhor me garante que eu vou me alegrar com o dia futuro, que eu vou me alegrar com o dia de amanhã. Então, assim, eu me apego a essa palavra e eu falo, esse versículo, ele traz muita alegria ao meu coração. E eu quero, assim, que realmente hoje é só esse tempo aqui que nós estamos passando, só estou passando para poder falar sobre isso, porque eu acho que realmente a gente tem que pensar se esse processo que a gente está passando, cada uma de nós tem um tempo que está passando, tem alguma coisa que está vivendo, se isso que nós estamos vivendo está tirando de nós a força, a coragem, a dignidade, né? E a gente tem que voltar para os pés do Senhor e pedir para que Ele nos fortaleça, né? Para que a gente não perca isso, porque Ele quer nos dar alegria no futuro. Ele quer fazer do nosso dia de amanhã um dia melhor do que o nosso dia de hoje, né? Então, para isso, para que a gente consiga se fortalecer nisso, a gente tem que cada vez mais estar em comunhão com Deus, né? Como toda mulher, tem períodos do mês onde eu me sinto emocionalmente abalada. A minha TPM eu não menstruo mais, porque eu não tenho mais o meu útero, mas eu tenho a TPM normal. E eu sinto, assim, é um período onde eu sinto que parece que eu tô mais triste, que eu tô mais pra baixo, que eu tô, sabe, quieta, eu me silencio, eu fico mais quieta, até mesmo, né, o marido chega e pergunta o que você tem,
né? Eu falo, eu tô bem, eu só quero ficar quietinha, sabe? Eu só quero ficar. E nesses momentos, a gente tem que tomar cuidado pra gente não querer ficar muito lá, e aí a gente vai esfriando, vai se afastando, né? Daquilo que Deus quer, Deus tem pra nós. Então, aí o que eu faço? Eu tenho vindo aos pés do Senhor e tenho pedido pra Ele me fortalecer, para Ele me dar ânimo, para Ele me dar força, me dar coragem, me dar vontade, né? Para que eu fortaleça naquele dia e fique bem. Que foi o que aconteceu hoje, né? Eu li aqui os devocionais, tudo, mas eu não senti no meu coração hoje de falar sobre isso. Eu senti realmente de trazer aqui um pouquinho, né, da minha vida, um pouquinho do que Deus tem feito, né? Um pouquinho desse consolo que eu encontro nos braços dele. Porque às vezes eu não preciso, sabe, muita coisa, que nem eu sentei aqui, eu li os devocionais, aí eu li de novo esse versículo, eu li a Bíblia, que é a parte onde eu estou lendo a Bíblia de novo inteira, mas assim, voltei de novo nesse versículo e eu falei, Senhor, eu preciso da tua força, preciso da tua dignidade, porque eu quero sorrir no futuro. E aí, sabe, eu fechei os meus olhos assim e me imaginei mesmo de novo nos braços dele, coloquei uma musiquinha. Foi um tempo tão gostoso, sabe, um refrigério assim, me deu uma esperança de novo no coração, uma alegria, sabe, uma coisa boa, uma leveza. Então, assim, eu queria partilhar com vocês isso e falar que todas as vezes em que vocês sentirem medo, que sentir realmente que algo tá difícil, que não tá conseguindo passar por aquilo, sabe, fecha os olhos. Coloca uma música, um toquezinho só, sabe? Às vezes a gente não precisa nem falar nada. Só silencia o coração, coloca na presença de Deus. Né? Um toque no altar dele já é motivo para gerar uma chama enorme dentro do nosso coração. Então, hashtag fica a dica. Esse é o nosso curto devocional de hoje e eu vou orar. Paizinho querido, amado Deus, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Deus, porque o Senhor conhece, ó Deus, as nossas fraquezas, o Senhor conhece a nossa força. O Senhor é quem nos criou, Pai, nos formou. Sabemos, ó Deus, que tudo devemos ao Senhor, porque sem o Senhor nada somos. Até tentamos, ó Deus, caminhar, nos empoderar, ser forte, ó Deus, mas no final é o Senhor, ó Deus, quem conduz as nossas vidas. Por isso, Pai, nesse dia eu quero consagrar, Deus, a minha vida e a vida de cada um, Pai, que esteja orando conosco nesse momento, para que possa realmente, ó Deus, ser tocada pelo Teu Espírito Santo, ser conduzido pelo Senhor, ó Deus, que nós possamos conhecer, ó Deus, a verdadeira essência da adoração, que nós possamos Te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade, em tudo aquilo que nós formos fazer, ó Deus, que nós possamos fazer para a honra e glória do Teu santo e doce nome, que nós possamos, ó Deus, sempre estar junto do Senhor, ó Deus, em tudo, em todas as decisões, em todas as alegrias, em todos os momentos tristes, em tudo, Pai, que nós possamos confiar as nossas vidas em Suas mãos. Entregamos ao Senhor as nossas famílias, Pai, pedimos a Sua bênção sobre os nossos filhos, maridos, ó Deus, esposas também, Pai, familiares, Deus, todos aqueles, ó Deus, que nós amamos, Pai, pedimos que o Senhor abençoe essas pessoas. E também pedimos, ó Deus, por aqueles que nós não amamos, mas que fazem parte das nossas vidas. Que o Senhor traga, ó Deus, o toque personalizado do Teu Espírito, ó Deus, sobre eles. Que eles possam conhecer o Senhor, ó Deus, através das nossas vidas. Usa-nos, ó Deus, aonde quer que nós estejamos, ó Pai. Queremos ser luz, ó Deus, em meio às trevas, ó Pai. Queremos realmente, ó Deus, levar aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, para cada um. Revela, Deus, o Teu coração na vida de cada um, Deus, dessas pessoas, ó Pai, que estão ouvindo, que vão ouvir, ó Deus, essa mensagem. Revela-nos, ó Deus, a Tua face. Nós pedimos a Tua presença nesse dia, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos também, ó Deus, Sua bênção sobre a nossa nação, sobre os nossos governantes, ó Deus, os nossos líderes, Pai. Deus, converte, Senhor, o coração desses homens, ó Deus, que infelizmente às vezes vem com tanta perversidade, ó Pai, com tanta maldade, ó Deus. Cuida, Senhor, para que não venhamos, ó Pai, cair numa guerra, ó Pai, em nome de Jesus. Cuida, Deus, dos nossos corações. Nós chamamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Um dia maravilhoso. E qualquer coisa a gente vai se falando. Tchau, tchau.